Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Estamos já nos preparando para começarmos a nossa aula de hoje. Uma aula muito especial sobre o livro de Esther. Eu quero convidar você a estar prestando atenção nesse momento, você também que está nos acompanhando pela internet, em sua casa. Nós estaremos agora estudando o livro de Esther. A mensagem de Esther para hoje, panorama e análise. Hoje estaremos recebendo esse estudo bíblico feito pela nossa seminarista que está estagiando conosco, a seminarista Andréia, a nossa estagiária, mas por um motivo de força maior, o seu pastor a convocou, na verdade, para estar lá na igreja dela, onde ela é membro. E então estaremos apresentando a aula de hoje, substituindo a nossa irmã. E todo esse material, o resumo que nós estaremos apresentando, foi feito por ela mesma, como ela que estava cotada para dar a lição de hoje. Então vamos começar falando sobre a mensagem de Esther para hoje. Para quem pôde ler em casa o livro de Esther, ele é um livro bastante interessante, ele é um livro até curto, uma história muito bonita, mas uma história que também quebra alguns tabus que muitas vezes nós temos em nossa sociedade. E esses tabus serão apresentados aqui também. Muito bem, vamos começar então, seguindo aqui o nosso panorama do livro de Esther. Vamos começar falando sobre o nome do livro, o próprio nome de Esther, não é? O nome da personagem central do livro, Esther, é derivado da palavra persa, que quer dizer estrela. Em hebraico, o nome dela era Hadassah, que significa murta. Portanto, Esther é nome persa. É o nome persa pelo qual ela era conhecida e chamada lá no reino persa. Mas o nome hebraico dela era Hadassah, murta. Tá bom? Muito bem. Lembrando que há uma discussão sobre tanto Esther quanto outro personagem aqui, chamado também Mardoqueu, ou de fato, como é mais fiel ao modo de se falar na língua hebraica, Mordecai, que em hebraico é Mordecai, que é assim que aparece no texto hebraico. Então é mais adequado falar a tradução do nome dele, a adaptação, melhor dizendo, do nome dele para a língua portuguesa, chamá-lo de Mordecai. Está mais fiel e de acordo com o texto hebraico. Mas realmente alguns especialistas apontam a semelhança de Esther, o nome persa Esther, com a deusa pagã Estar. E também o nome Mardoqueu com o deus pagão Marduk. Mordecai ou Mardoqueu tem semelhança fonética com o deus pagão Marduk. Isso por quê? Porque eles estavam no contexto de paganismo. O reinado persa no cativeiro era um reinado pagão.
Por isso que os nomes persas, tanto de Ester quanto de Mardoqueu ou Mordecai, são nomes que estavam realmente atrelados a esses deuses pagãos, tá? Devido à cultura persa. Agora você entende o porquê dessa semelhança, por causa da questão cultural, mesmo lá no reino medo-persa. O autor do livro, não se sabe ao certo quem seja o autor. Cogita-se o nome de Mordecai mesmo, mas o último capítulo, da forma como se refere a ele, parece desqualificá-lo. Então, ou era Mordecai ou Esdras também, dentro dessa perspectiva. A data da escrita, aproximadamente 460 anos antes de Cristo, após a morte do rei Assuero, também chamado de Xerxes. Assuero era o nome persa, o nome nativo, real dele. Xerxes era o nome grego, porque o Império Grego já estava em franca conquista, né, em franca expansão, e a cultura grega, os filósofos gregos já estavam também alcançando o mundo. Então, Xerxes, o nome grego de Assuero, já estava, então, tendo contato com a cultura grega, ainda que embrionária, já tinha se encantado com ela também, e então, por sua vez, já estava, inclusive, adotando o nome grego. Essa é uma característica interessante. No próximo slide aí você vai ver o tempo da ação. A ação de Ester, do livro de Ester, acontece entre Esdras 6 e 7. No reinado do rei Assuero, também chamado de Xerxes, ou seja, de 483 a 473 a.C. Assuero então reinou de 486 a 465 a.C. Então nós temos aqui um recorte histórico nesses anos aqui, que foi o reinado do rei Assuero. O versículo-chave do livro está no capítulo 4, versículo 14, que diz: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esse versículo é muito interessante, porque ele fala para nós que Deus está no controle de toda a história da humanidade, embora, como veremos também mais à frente, uma curiosidade do livro de Ester é que não aparece o nome de Deus nele. Mas apesar de o nome de Deus não aparecer, isso não quer dizer que a ação de Deus esteja ausente. Isso não quer dizer que Deus esteja deixando correr frouxo o curso da história, especialmente enquanto que a sorte e o futuro do seu povo escolhido estava ali, no meio dessa história. Não. Deus estava, do início ao fim, agindo soberanamente para controlar todas as questões que aparecem na história de Ester. Embora o nome dele não apareça aí, e o motivo é muito simples também. O contexto em que o livro de Ester foi escrito era o contexto de paganismo. Foi escrito lá no cativeiro ainda. Porque quando Esdras e Neemias começaram a ser chamados por Deus para reconstruir a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém, reconstruir então o povo de Deus lá na terra de Canaã, onde Deus havia estabelecido o povo, alguns desses que estavam no cativeiro babilônico e depois na conquista nesse cativeiro medo-persa, com Assuero agora, eles preferiram ficar na terra do cativeiro, se estabeleceram ali, como de fato os profetas haviam dito, para que eles se estabelecessem e se esforçassem para viver bem na situação de cativeiro. Deus deu essa ordem para o seu povo. Esse remanescente fiel, alguns realmente voltaram junto com Esdras, Neemias e Zorobabel. Mas outros, por estarem muito já preparados e muito
confortáveis ali na situação do cativeiro, preferiram ficar ali. Então, esses judeus que permaneceram na situação de cativeiro receberam o livramento grandioso de Deus, o milagre de Deus. Mesmo esses que ficaram em terra do cativeiro. O que nos deixa a perceber claramente que muitas vezes nós pagamos o preço por uma escolha errada que fazemos. Se negligenciamos a ação de Deus para trazer liberdade para o povo, para trazer uma vida melhor para a nação, e se a gente ficar arredio a essa ação divina, a gente não pode esperar que a gente vai ficar sem pagar o preço por uma franca desobediência como essa. Mas mesmo assim a graça de Deus agiu, trazendo sobre a história de Esther, sobre Mordecai e sobre o povo dele que estava em situação de cativeiro, trouxe a eles livramento, mostrando que nada foge ao controle de Deus. No próximo slide você vai ver o tema do livro, que é como a gente está falando aqui, a providência de Deus. É clara e patente no livro de Esther. Apesar de não mencionar o nome de Deus, não menciona o nome de Deus, mas nós já sabemos que Deus está agindo ali com a sua soberana providência diante do seu povo que escolheu permanecer no cativeiro. Tá bom? Caso todos tivessem voltado a Jerusalém, para a parte difícil de reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir as casas, a história de Israel e todo esse perigo que Israel enfrentou à beira da extinção desses judeus, e eram muitos judeus que estavam ali, muita gente morreria. Então, vemos aqui como Deus trabalhou para preservar a história do seu próprio povo. Veja ainda aqui o conteúdo do livro de Esther. Foram poucos os judeus que aproveitaram o decreto libertador de Ciro e então voltaram para Jerusalém. A maior parte deles, pelo menos a princípio, permaneceu na Babilônia e posteriormente na Pérsia, quando o reino persa invade e conquista a Babilônia, já que a Babilônia caiu. Se todos tivessem voltado à sua terra, a história de Esther não teria acontecido e nem mesmo esse terrível perigo do povo está quase à beira da extinção. Portanto, vemos aqui no livro de Esther a raiz do que conhecemos hoje como o antissemitismo. O que é o antissemitismo que existe ainda hoje, inclusive com raízes nas igrejas protestantes e na igreja evangélica atualmente? O antissemitismo ainda existe e ainda persiste forte, especialmente na nossa cultura ocidental. Tá bom? Aqui está a raiz desse sentimento terrível, desse preconceito mortal contra o povo de Deus, o povo judeu, o povo que Deus escolheu. Você pode não gostar disso, mas então vai brigar com Deus, porque quem escolheu foi Ele, não fui eu. Entendeu? Deus é que escolheu Israel como seu povo. E nós precisamos então entender a escolha de Deus e assimilar essa escolha na nossa vida. E aqui no livro de Esther você percebe claramente a raiz deste sentimento do antissemitismo, desse ódio mortal contra o povo que Deus escolheu. Veja aqui nesse slide. A história do livro de Esther começa com um grande banquete organizado pelo rei Assuero, ou Xerxes, pelo que os estudiosos concluem que era um banquete no palácio de Suzã, onde o rei e seus aliados comemoravam os planos e projetos de invasão que a Pérsia faria à Grécia por volta de 480 a.C. Lembrando que Suzã era um local
uma espécie de palácio de veraneio, porque é um lugar próprio, embora o verão era muito intenso ali. Então era um lugar próprio para esse tipo de ambientação na época do verão. E de fato ali estava o rei Assuero preparando os planos de conquista e de expansão do reino persa, como eles estavam ainda em expansão. Só que começa a haver derrotas quando começam a lutar contra o Império Grego, que estava também crescendo, que estava também em expansão. E naquela época era muito comum nações e povos irem brigando entre si, cada qual disputando espaço de terra e ampliando os seus horizontes, ampliando o seu terreno. Então a Pérsia ainda estava forte, mas em breve estaria perdendo batalhas contra a Grécia. E de fato, no final, o Império Grego, especialmente com Alexandre o Grande, começa então a dominar os povos, os reinos antigos. Muito bem. Nesta grande festa, então, a festa desse grande banquete, todos se embebedaram, e o rei Assuero mandou chamar a bela rainha Vasti para alegrar a festa com a sua beleza. E aqui a gente vai, porque o texto está traduzido de modo bastante poético até, e a gente não entende o que de fato estava acontecendo aqui. E não entende o porquê que Vasti se rebelou contra o seu próprio marido, o rei, ao ponto dela, inclusive, colocar em risco a sua vida. Ela colocou em risco a sua vida. O texto não diz que ela morreu. O rei, por obra e graça divina lá, não mandou matar Vasti. Mas ele podia ter feito isso. Porque o que ela fez trouxe uma vergonha muito grande para o rei. Era uma desfeita muito grande. Mas o que de fato aconteceu aqui? Será que Vasti era essa rainha empoderada, para poder usar o tema que está na moda hoje? Será que era uma mulher empoderada, cheia de poder? Não, não era. Não era. Na época prevalecia o machismo, prevalecia o sistema ainda patriarcal. Entenda, Vasti, tanto quanto o Assuero, era um povo pagão. Dentre os povos pagãos da época, que também viviam no sistema patriarcal, Israel era o povo que mais respeitava as mulheres, em comparação com os outros povos. O que de fato aconteceu aqui? Esse banquete, que era um banquete de festejo das conquistas, de planejamento das conquistas futuras também, Assuero deu uma festa que durou aproximadamente 7 dias. Tanto bebida à vontade para toda a população, inclusive. Tal era a grandeza do império de Assuero. Qual era a intenção dele ao chamar Vasti para desfilar lá como o bebelô dele? Como um troféu dele. O texto diz, claro, que ele fez isso porque ela era bonita. Era para desfilar com a coroa. E aqui há uma disputa aí entre os especialistas. Alguns especialistas da tradição judaica dizem que, na verdade, o que ele queria era que Vasti desfilasse apenas com a coroa. E mais nada além disso. E ainda que outros não chegassem a tanto no seu entendimento e percebessem que ela, sim, estaria vestida normalmente, com a coroa, coisa e tal, com as suas vestes de rainha, ok? Mas o fato é, estando sem roupa ou estando com roupa, o fato é que ela estaria servindo com uma espécie de experiência ou uma prova do quanto aquele rei era rico, afortunado e o quanto ela era bonita, porque aquilo era sinônimo de status. E especialmente para esse rei de um povo pagão, o rei principalmente, tinha sua esposa como propriedade dele. Essa gente não temia a Deus. A mulher tinha um valor muito pequeno nessa sociedade. Por que então Vasti se rebela contra o rei? Ela achou que era uma gota d'água.
E o rei estava completamente embriagado. Ele falou aquilo sem nenhum senso do ridículo, sem nenhum tipo de respeito a ela como pessoa. Ela não suportou aquela humilhação. Mesmo correndo o risco de morrer, ela preferia morrer do que servir de espetáculo, aquele espetáculo grotesco, quem sabe até um espetáculo pornográfico. E ela não quis prestar aquele papel por causa dos seus brios como rainha do rei Assuero. Por mais poderoso que ele fosse, ela então corre o risco, mas não cede a esse apelo bêbado do rei. Bebida alcoólica em demasia não combina com a liderança. Bebida alcoólica não combina, o destempero, os exageros não combinam com essa posição que o rei estava assumindo. Então você percebe aqui que ela se rebela contra Deus. Apesar de bela, ela era esse bibelô do rei, mas então o rei começa a desprezá-la, só porque ela não quis se submeter a esse capricho bêbado de um rei pagão, ímpio, completamente fora de qualquer pensamento de amor ou de respeito a uma pessoa. Então, ele mandou chamar a bela rainha Vasti para alegrar a festa com a sua beleza, porém a rainha negou-se a tal atitude. Este fato humilhou Xerxes entre os príncipes e autoridades presentes, pelo que o rei a depôs do seu cargo. Ela desse por satisfeita porque ela não morreu. Só perdeu o posto de rainha. E sabe-se lá o que aconteceu com ela depois disso. O texto bíblico não diz o que aconteceu. Provavelmente ela voltou humilhada para a casa dos seus pais, caso eles fossem vivos, ou para a sua família, e viveu na pobreza e no ostracismo, caso também não tivesse sido aceita pela sua própria família, devido a esse caso de completa vergonha social. Ela se tornou uma pária social por causa disso. Tá? Bom, no próximo slide você vai ver, entre o capítulo 1 e 2 do livro, dá-se então tempo em que o rei Assuero da Pérsia saiu à luta, depois desse acontecimento do banquete. Invadiu e queimou Atenas, que era uma cidade grega, muito conhecida pelos atenienses, né, pela sua filosofia, pela sua forma até pacífica de viver. Mas foi fragorosamente derrotado em Salamina, numa das batalhas mais famosas da antiguidade. Ele então retornou à Pérsia e chegara o momento de conhecer a beleza da judia Esther e coroá-la rainha. Então, depois desse banquete, com o planejamento dessas batalhas contra a Grécia, ele vai para a batalha, perde a batalha, volta envergonhado, e aquilo talvez motivou o seu coração a querer uma outra rainha. Ele sofreu o vexame com a rainha Esther, com a rainha Vasti, sofreu agora o vexame de uma guerra perdida, que era importante para ele. Ele não sabia, mas já era um prenúncio da sua derrota final contra os gregos. E então temos aqui uma situação em que Assuero precisava do conforto, do consolo de uma esposa, de uma nova esposa, já que Vasti não servia mais para ele. Então, começa todo aquele movimento para preparar as candidatas do harém do rei. O harém era muito comum na época, o rei, para mostrar a sua soberania, a sua grandeza, a sua riqueza, ele tinha um harém cheio de mulheres. Era mais uma propriedade dele. Dentre essas mulheres preparadas, Esther estava lá, Hadassah estava lá. Então, o rei estaria escolhendo dentre todas, ele acabou escolhendo Esther. Era mais bonita, mais um bibelô para a sua coleção.
mais uma mulher bonita, bem vestida, que estaria ali sendo usada como objeto decorativo do rei nas próximas situações, nos próximos banquetes reais. Então, neste tempo de coroação da rainha, Mordecai, ou Mardoqueu, mas já vimos que é Mordecai, o nome mais correto, mais fiel ao texto hebraico, o primo de Esther, ele era primo dela, descobriu uma conspiração contra o rei Assuero, levando isto ao conhecimento dele. Com isto, muito subiu no conceito de Xerxes, ou de Assuero, né, que era o mesmo rei. Então, você percebe aqui que, antes de a pior parte da história acontecer, você vê a prova de lealdade que Mordecai deu ao rei Assuero. Ele não vivia constantemente no palácio. Ele não, aliás, ele não via, ele não tinha acesso direto ao rei. Nem mesmo Esther, como rainha, tinha. Tinha todo um protocolo para poder cumprir, para poder ter acesso ao rei. Mas Mordecai tinha algum tipo de serviço no palácio que ele estava ao redor ali. Ele estava ali por perto. Embora não tivesse acesso direto ao rei no palácio. Mas ele estava sempre por ali. Algum tipo de função subserviente ele tinha dentro desse reinado aqui de Assuero. Aí aparece um outro personagem na história. Amã, um agagita, natural de Agag, portanto também um povo pagão. Amã foi escolhido por Assuero como vice-rei e ordenou que todo o povo, ao encontrar-se com ele, se prostrasse e o adorasse. Era comum na época que os soberanos, inclusive aqueles que eram em segundo lugar, ou também soberano, mas em segundo plano, fossem adorados como se fossem deuses. E não era só se ajoelhar e se levantar rapidinho, não. Tinha todo um protocolo também que envolvia o ajoelhar-se, dando honra divina a esse soberano. E o que acontece aqui? As pessoas passavam, estava lá Amã, o agagita, passando com toda a pompa e circunstância de alguém que foi revestido dessa autoridade real. Então, simplesmente, as pessoas tinham que fazer os protocolos sociais exigidos e adorar aquele homem como se ele fosse um Deus. Era uma afronta para alguém que temia ao Deus verdadeiro, ao único Deus verdadeiro. De fato, Mordecai estava ali, cumprindo talvez as suas funções ali, como serviçal no palácio, e simplesmente, quando Amã chega, ele não se curva. Ele não faz as mesuras características de alguém que estava reconhecendo a autoridade de Amã, uma autoridade praticamente divina, porque, de fato, até mesmo na cultura judaica, líderes, reis, eram chamados de Elohim também. Elohim era um título bastante amplo. Podia se usar para homens, para deuses falsos, para a autoridade de um modo geral, e até pelo próprio marido também, o dono de escravos, enfim, né? A qualquer pessoa com autoridade recebia o título também de Elohim, na cultura judaica antiga, inclusive, né? Então temos aqui Amã reclamando sobre si quando falam para ele desse fato de Mordecai não se ajoelhar, não adorá-lo. Isso para ele era uma afronta, era um distrato à sua autoridade real dada por Assuero. Enquanto Assuero, por exemplo, estava ausente por alguma guerra, por alguma batalha, Amã que tomava conta do reinado, no lugar do rei. Ele ficou muito afrontado com isso. E, de fato, aquilo subiu tanto ao coração de Amã que ele começa a alimentar o ódio por Mordecai inicialmente. E depois, quando ele percebe que Mordecai era judeu, ele começa a criar um ódio mortal contra toda a etnia.
toda a etnia. Os planos de Mordecai eram planos genocidas. Porque ele não se contentou em odiar apenas Mordecai. Ele quis exterminar toda a etnia dos judeus. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Aliás, essa palavra genocida está na moda hoje. O povo fala genocida para lá e para cá, e nem sabe o que significa essa palavra. A palavra genocida é aquele que tenta, e às vezes consegue, ou às vezes não, exterminar toda uma etnia, todo um povo. Então, se alguém planeja exterminar o povo inteiro, ou se alguém tenta e consegue exterminar, esse é genocida. Quem não tem isso nos planos está sendo muitas vezes chamado de genocida, e a pessoa que xinga a pessoa de genocida, não sabe o que está falando. Genocida é aquele que quer matar uma etnia completa, uma etnia inteira. Percebeu? Amã era genocida. Ele tinha planos de genocídio contra o povo judeu, contra o povo de Israel. Ali, como eu disse no começo, começa a raiz do antissemitismo, começando ali com Amã. E você pergunta, será que Deus não estava vendo isso? Sim, Deus estava vendo, Deus estava no controle, e Deus estaria usando o seu povo, inclusive, não apenas protegendo o seu povo, mas dando condições do seu povo também se proteger. Você vai ver aqui no texto como que aconteceu essa proteção. Ok? Vamos seguir aqui. Então, vou reler aqui. Amã, o agagita, foi escolhido por Assuero como vice-rei e ordenou que todo o povo, ao encontrar-se com ele, se prostrasse e o adorasse. O que Mordecai, como judeu, não fazia. Tal atitude despertou o ódio de Amã contra Mordecai e contra os judeus, tendo planejado destruí-los da face da terra. Você vai ver isso no capítulo 3 do livro de Esther. Amã então enganou Assuero e conseguiu que este decretasse a morte de todos os judeus em seu reino. Era o fim aparente do povo e dos projetos de Deus, inclusive para a vinda do Messias. Caso ele concretizasse esse tipo de planejamento genocida. Agora você vai ver aqui no próximo slide como Deus trabalhou para reverter essa situação e preservar a vida do seu povo naquela situação de cativeiro. Esther foi convidada pelo primo Mordecai a conseguir diante do rei uma mudança em toda a situação. Ela correu o risco, ao apresentar-se diante do rei sem ser chamada, e de sofrer pena semelhante a de Vasti, isso se o rei tivesse num dia bom. Porque se o rei tivesse naquela manhã acordado com a macaca, por saber que ele havia perdido a guerra contra os gregos, ele podia mandar matar. Era simples assim. Ela estava colocando a sua vida em risco. E ela fez com coragem, com fé. Ela não estava alheia na vida palaciana, comendo o bom e do melhor, com tudo muito bonito. Achados arqueológicos, inclusive, mostram
braceletes dessa época, uma coisa linda, tudo feito de ouro. O próprio prato onde Assuero comia as suas refeições era de ouro, todo engastado, todo trabalhado. Há achados arqueológicos mostrando a riqueza e a opulência que Esther estava agora acostumada. Mas ela não se deixou encantar com tudo isso. Ela tomou ciência do que estava acontecendo. Ela tomou ciência do plano engendrado por Amã para exterminar todo o seu povo, inclusive ela junto. Até então era segredo para Assuero que ela era judia. Até essa estratégia Deus providenciou. Até isso. Deus deu uma sabedoria especial para Mordecai e ele instruiu ela: não fala para eles que você é judia. Fica na sua, não fala nada. Parte da estratégia maior que o Deus mesmo estava preparando para preservar Esther, para preservar Mordecai, para preservar o povo de Deus que estava lá por uma escolha errada, permanecendo em cativeiro. Preferiram as facilidades do que a liberdade. Ficaram lá presos, acorrentados àquela situação. E agora você percebe aqui que Esther arma uma boa estratégia para entregar o perverso Amã nas mãos do rei Assuero, no capítulo 5. Mordecai, portanto, é honrado pelo rei, que foi incomodado por Deus para fazê-lo, e Amã foi enforcado, como nós já sabemos. Qualquer um que tenha lido o livro de Esther sabe disso. Então não é spoiler. Você já leu, certo? Melhor do que ver a novela da Record é ler o texto da Bíblia. Então não é spoiler, por favor, né? Então o que acontece aqui? Qual é a esperteza, a sabedoria de Esther? Sabendo que ela estava pisando em ovos, uma situação que poderia ser mortal para ela. Primeiro, ela pede a Mordecai, o seu primo, que conclame a todas as pessoas judias lá do reino de Assuero que proclamasse um jejum de 3 dias. Esse jejum e oração era para clamar para que tudo desse certo quando ela realmente começasse a agir. Em primeiro lugar, era isso. Em segundo lugar, além do jejum e da oração, ela pede sabedoria, e aqui há até uma paridade, uma comparação que se faz a uma literatura clássica da história universal, chamada de As Mil e Uma Noites. Já deve ter ouvido falar. As Mil e Uma Noites, uma literatura árabe muito conhecida, que inclusive, se for de fato ele, um ancestral meu, da minha família, o cara chamado Jean-Paul Pignon, lá na França. Meu nome é Pignon, Davidson Gomes Pignon. Caso ele, porque Pignon lá é conhecido, é mais ou menos como Silva por aqui no Brasil. Então, eu não posso dizer que ele era meu parente, meu ancestral. Mas vamos lá, às vezes eu gosto de me iludir com essa ideia. Jean-Paul Pignon, ele foi mecenas, ele era rico, padre católico rico, aí diferencia de mim, né? Mas ele era rico. Ele era mecenas de um cara francês também, chamado Antoine Galland. E lá no século XIX, ele sendo mecenas de Antoine Galland veio a ser o tradutor do árabe para o francês da primeira versão do Alcorão árabe e das Mil e Uma Noites. Então, nos lembra aqui, para quem conhece um pouco da história universal das Mil e Uma Noites, lembra um pouco aqui a história de Sherazade, que vai entretendo um rei que queria matá-la propriamente, porque ele matava uma esposa por noite, mas ela ia contando histórias que deixavam o fio solto para atar o fio, contar novamente a história no dia seguinte, e ela foi entretendo o rei. Claro que aqui a história é persa, não é árabe, mas quem sabe se a própria história de Esther, que era real, era uma história real, serviu de inspiração para a cultura árabe, quem sabe se apropriar da história, adaptar, claro, para a sua cultura e criar lá as Mil e Uma Noites. A gente não sabe. Mas o fato é que há algumas semelhanças entre as Mil e Uma Noites, a história propriamente de Sherazade,
com a história de Esther na Bíblia. Então, o fato aqui é que ela foi criando banquetes. O livro de Esther começa com um banquete que não terminou bem para Vasti. E agora tem um banquete que não vai terminar bem para o inimigo de Israel, para Amã. Vê como Deus está mexendo as peças para tudo se encaixar e seguir o seu plano divino, o seu propósito perfeito para proteger o seu povo e termos hoje acesso, inclusive, à salvação universal em Cristo. Todas as nações da terra foram abençoadas por essa ação de Deus em preservar o povo escolhido lá no cativeiro através da coragem dessa rainha chamada Esther. Tá? Muito bem. Então ela faz o banquete, depois faz o primeiro banquete, depois o segundo banquete, e tudo aquilo acontece de modo que ela conquista a confiança do rei, conquista aquela paixão reacendida do rei pela sua esposa, pela sua nova esposa, e então ela ganha o rei pelos seus encantos. E da melhor maneira possível, através da barriga. Não é? Ela encanta o rei. Mulheres querem conquistar seus maridos, tem comida para ele. Não é? Ele vai morrer cedo, mas pelo menos você vai ter um marido que te ama no tempo de vida que ele vai ter. Certo? Tem bastante comida para ele. É a forma de alcançar o coração do seu marido. Muito bem. Então, nesses banquetes, ela conquistou o amor e a atenção do rei Assuero. Ela, então, acusa Amã com provas, porque até nisso Deus agiu. Na noite anterior, Deus tinha tirado o sono de Assuero. Ele teve insônia. Na época não tinha Netflix, não tinha televisão, não tinha celular. Como é que ele ia se entreter? Lendo livros, os rolos que tinha lá. E, de fato, a história de Mordecai, percebendo o tipo de traição que queriam fazer com o rei, e relatando, estava lá escrito nos livros do palácio. E justamente Deus guiou para que naquela noite de insônia a leitura fosse especificamente sobre a lealdade de Mordecai. O rei, então, quer homenagear Mordecai, que ele se lembrou dessa situação e percebeu que não tinha sido justo em dar um prêmio para Mordecai. Então Deus agindo, mexendo os pauzinhos, porque Deus está no controle da história humana. Então tudo ocorreu para aqui, como você vai ver no próximo slide, os judeus então foram salvos pela providência de Deus, que usou uma humilde judia em terra estranha, fazendo-a chegar a lugar de honra, para que no momento oportuno salvasse o seu povo. A história de Esther, então, é semelhante também à de José do Egito. A mesma providência divina atuando nos detalhes. E lembre-se, Amã havia feito uma forca nos devaneios dele, no ódio que ele tinha, enforcar Mordecai. E Deus trabalhou de tal forma que quem foi enforcado na própria forca que ele fez para matar o Mordecai foi o próprio Amã, e não apenas ele, toda a sua família, especialmente os seus filhos, foram mortos e pendurados nessa mesma forca junto com Amã, para servir de exemplo para as pessoas não mais quererem agir contra o rei Assuero. E há um detalhe também interessante, muitos detalhes interessantes aqui. Você percebe aqui uma fake news. Uma fake news que o próprio Deus usou essa fake news para fazer a coisa acontecer desse jeito. Parece bobagem, mas é verdade. Que fake news era essa? Também para usar a palavra da moda, não é? Lá estava Amã, ainda vivo, no palácio, quando o rei se retira, depois da acusação de Esther. Ele fica lá tocando nela, clamando pela sua própria vida, porque ele sabia que ia morrer. E nisso dele ficar clamando e tocando na rainha, quando o rei volta, ele interpretou
de que Amã estava bulinando Esther. Então ele já estava irado com Amã por ele haver traído. E agora ele percebe que, ele entende, né, na verdade, que ele estava tentando bulinar Esther. Aquela interpretação errada, a tal da fake news, só fez aumentar e acender ainda mais a ira do rei. E Deus mostrando que está no controle em todas as questões, em todas as situações, para preservar o seu povo. Então os judeus foram salvos e Deus estava então protegendo a sua nação. Os alegres judeus, então, no próximo slide você vai ver, os alegres judeus instituíram a festa de Purim. Em hebraico, Purim significa sortes, porque existia uma cultura lá na Pérsia de só tomar decisões para que sejam decisões abençoadas pelos deuses pagãos, que se lançassem sortes. Então, se lançou sorte, e até nisso Deus meteu a mão dele lá, na sorte que caiu para que Amã fizesse com que os judeus fossem mortos, quase um ano depois. Teve tempo suficiente para poder Deus trabalhar. Então, chamaram de Purim, em hebraico significa sortes, por causa dessa atuação aí. Porque por causa do sorteio, Amã havia escolhido aquele dia para a destruição deles, e, no entanto, pelo Senhor, por meio de Esther, foram salvos. Isso foi um milagre que aconteceu. Anualmente, até hoje, os judeus comemoram a festa de Purim. E nesse dia, lê durante a cerimônia, o livro de Esther. Uma festa muito bacana, inclusive, é uma espécie de carnaval judeu, nessa época aqui de Purim. Crianças vão para as ruas fantasiadas de personagens da história bíblica, e fazem lá o carnaval à moda antiga, sem maldade, sem bebida, sem nada disso. Era um carnaval bem à moda antiga mesmo, né? Até com um certo grau de pureza mental. Mas não deixa de ser semelhante ao que a gente entende, a nossa cultura como carnaval. E até hoje fazem essa festa. Inclusive, quando faz a leitura do texto do livro de Esther inteiro, na sinagoga, no dia específico de Purim, sempre que na leitura se lê o nome Amã, todo mundo que está presente na sinagoga começa a vaiar o nome Amã. Se falar 50 vezes, 100 vezes o nome de Amã, no livro de Esther vai ter vaia 100 vezes. É um costume deles. Inclusive um doce que eles fazem, um doce caseiro, que era um doce assim em forma de uma pirâmide, né, de um triângulo assim, um doce caseiro, muito apreciado nessa época, que o nome dele era Orelha de Amã. Por causa, tudo para tirar a glória desse que se achava muita coisa antes de tudo isso acontecer, né? A Bíblia diz, a soberba precede a ruína, não é? E, de fato, a ruína chegou para Amã devido à sua soberba. Próximo slide, você vai ver a divisão do livro. A festa de Assuero, nos capítulos 1 e 2, depois a festa de Esther, capítulos de 3 a 7, e, por fim, a festa de Purim, dos capítulos 8 a 10. Esboço. Temos aqui também nessa única tela aí o esboço. A festa de Assuero inicial, depois a Esther feita rainha, depois do capítulo 3 ao 6, Amã versus Mordecai, capítulo 7, a morte de Amã, e 8 a 10, a preservação dos judeus e a festa de Purim. Agora os destaques da análise, para que a gente caminhe para o fim. No ano de 483 a.C., a rainha Vasti foi deposta, e só em 479 a.C. Esther foi coroada. Em 473 deu-se a história de Amã e a festa de Purim. A questão de data aí. As capitais da Pérsia eram Suzã, Babilônia e Persépolis. Como vingança à destruição de Atenas, Alexandre o Grande, em 331 a.C., invadiu e destruiu Persépolis, quando a Grécia assumiu a supremacia mundial, desbancando o Império Persa. Mais uma nota histórica.
O antissemitismo, que é o preconceito contra judeus, que começou aqui com Amã, atingiu seu auge na figura de Hitler, na Segunda Guerra Mundial, que teve para com os judeus os mesmos propósitos, infelizmente conseguindo executar milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje ainda persiste o antissemitismo dos povos árabes que querem exterminar o povo de Israel lá em Canaã. Até hoje querem exterminar. Para eles não tem conversa, para terrorista árabe não tem conversa. É mandar bomba para matar criança. Eles fazem, inclusive, uma coisa muito cruel. Ainda hoje é assim, eles preparam balões coloridos, todos coloridos, com bombas amarrados a esse balão e soltam o balão perto lá para que quando chegasse perto de uma escola com crianças na rua, as crianças encantadas com os balões corressem atrás para pegar os balões e explodissem na cara delas e elas morressem. Eles fazem assim até hoje, coisa que a mídia em geral não diz. Mas o antissemitismo está vivo e esse povo quer exterminar Israel, não quer conversa com o povo de Deus. Próximo slide, há 5 livros ou rolos lidos nas festas sagradas dos judeus. Já conhecemos 2 deles, Ruth, que é lido na festa de Pentecostes, e Esther agora, que é lido na festa de Purim. 5. Aliás, eu estou adiantado. 5. Curiosamente, no livro de Esther, não aparece o nome de Deus, como eu já disse. E uma das explicações é pelo fato de ter sido produzido lá, nesse período persa, né? nesse lugar pagão. Muito bem. Embora não tenha o nome de Deus, Deus está agindo lá do começo ao fim. 6 aqui foi o casamento de Esther com Xerxes, que deu a Esdras e Neemias o prestígio que tiveram ante o rei Artaxerxes, filho de Xerxes, portanto. Tá, então, também a história de Esther possibilitou que houvesse, então, esse prestígio e, portanto, Ciro abençoasse. Número 7, curiosidade, Esther 8:9 é o maior versículo da Bíblia. Esther 8, versículo 9. Tópico 8, Jesus em Esther, o Cristo em Esther. A própria Esther prefigura Cristo. Ele está no livro de Esther como Deus da providência e como imagem de Cristo, intercedendo por seu povo escolhido. Aqui temos outras questões aqui importantes sobre Cristo em Esther. No entanto, quem sabe se você veio à realeza para um momento como este. Mordecai, acredita que mesmo se Esther fosse desobediente, Deus levantaria libertação de outra parte, porque ele tinha fé que Deus não estava restringido em seus planos e certamente continuaria a preservar o seu povo até que o Messias viesse. Outros eventos simplesmente acontecem, como a descoberta de Mordecai de uma conspiração contra o rei. A noite de insônia do rei, em que por acaso ele pede que alguns documentos judiciais sejam lidos para que ele volte a dormir, eles leem parte sobre Mardoqueu. Não há coincidência no plano de Deus. Ele está no livro de Esther como Deus da providência e como uma imagem de Cristo intercedendo por seu povo escolhido. Tem outras questões aqui interessantes que vocês podem ver com calma. E então, no final, você tem, como sempre aqui, a nossa bibliografia, a Bíblia Sagrada e o livro de Ângelo Gagliardi Júnior. Tá bom? Por amor ao tempo, eu quero agora que vocês possam se organizar, pedir aí para o nosso irmão, o Roque da nossa igreja, para que ele esteja preparando o microfone, levando até você, para que você faça a sua pergunta, o seu comentário. E a gente, então, já está caminhando para a parte final do nosso estudo. Nossa irmã Vânia. Por gentileza, Vânia. Diga aí, Vânia. Na época, a Esther, quando ela foi preparada para ser levada ao rei, ali já estava no controle de Deus, né? Para que ela entrasse para poder salvar o povo, não é isso? E a outra pergunta é,
o rei não tinha um cetro e só podia entrar na presença dele quando ele levantava aquele cetro. Ele estendia o cetro na direção da pessoa. Então, a pessoa só podia ir na presença quando dele ele fizesse isso. quando ele levantasse aquele cetro, não é isso? E a Esté, quando... Se ele não fizesse, se ele não colocasse o cetro na direção da pessoa, ele daria a ordem para o soldado levar a pessoa e, morria. Então, e a Esté, ela foi na presença dele sem levantar aquele... Não, ele foi na presença dele sem avisar antes. Ele podia levantar ou não o cetro. Como ele levantou o cetro, ele mostrou que ele estava favorável a ela. Ah, tá. Ele foi primeiro... Ela só não avisou. Ele foi avisado primeiro, né? Isso se ele tivesse com um dia ruim, cheio de cana lá, né? Ruim, e não levantasse o cetro para ela, já era. Era essa minha só bastava isso para ela morrer. Tá? Alguém mais quer fazer pergunta? Esther quer perguntar sobre Esther, não é? Não tem como não passar para Esther perguntar. Diga, Esther Raquel. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero apenas acrescentar algo atual nos dias de hoje, em relação à história do povo judeu, como você falou a respeito do antissemitismo. Isso é muito forte ainda. Sim. Faço parte, inclusive, de um grupo de estudos com judeus, enfim. Mas o que eu queria colocar é que, numa dessas oportunidades em que eu estava participando, uma judia colocou que nós, cristãos, estamos esperando que os judeus aceitem a Jesus. Para alguns judeus, eles acreditam que nós, cristãos, estamos esperando que eles todos aceitem a Jesus Cristo. E aí Jesus vai vir. Virá. Só que eu questionei isso a ela. Eu falei que não é bem assim. Aí ela é uma pessoa até influente da política. E ela colocou, não, então isso é da nova era. Eu falei, não. Jesus virá quando todos tiverem ouvido. E não que todos tenham aceitado, porque a gente sabe que nem todos vão aceitar. Então, e eu queria trazendo essa fala exatamente porque nós cristãos, e eu pelo menos luto para que muitas destas coisas não aconteçam novamente, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial e outras coisas que a gente sabe que acontece, né? Lá em Israel existe um museu. Em Jerusalém, existe um museu chamado o Museu dos Amigos de Israel. Eles têm lá homenagens a vários judeus, inclusive um brasileiro está lá, que é o Oswaldo Aranha, que na época ele fazia parte da ONU, e foi o voto dele que possibilitou a criação do Estado de Israel, na década de 40, 48. Então, isso fez com que, logo depois, no dia seguinte da criação do Estado de Israel, chancelado pela ONU, através do nosso Patrício, o Oswaldo Aranha. Depois disso, no dia seguinte, os povos antissemitas já foram atacar Israel e começou ali a Guerra dos 6 Dias. E não tiveram nem tempo para respirar após a criação do Estado judeu. E também a vitória de Israel nessa Guerra dos 6 Dias foi também um milagre operado por Deus para não deixar Israel perder essa guerra e ser exterminado no dia seguinte após a criação do Estado de Israel. Tá? A gente aqui no Brasil, a nossa guerra que a gente vive aqui é diferente. É uma guerra urbana envolvendo o tráfico de drogas, envolvendo a bandidagem dos morros aqui, que é uma guerra também. Mata tanto quanto uma situação de guerra normal, que tem no mundo aí. Mas as guerras que acontecem lá em Israel são diferentes. Eles lidam com terroristas, e todos os terroristas dessas várias facções árabes que existem lá e daqueles povos ali ao redor, como a Al-Qaeda, como o ISIS, que é o próprio Estado Islâmico, que de todos ele é o menos perigoso, o ISIS, ele é o mais controlado, mas tem também outras facções ali, todas terroristas, todas elas não escondem. O plano deles é: vamos exterminar Israel, e, claro, todo mundo ocidental, especialmente os Estados Unidos, que apoia Israel.
é exterminar da face da terra. Ponto. Sem nenhum tipo de segredo, sem maquiar nada. É esse o objetivo antissemita dos povos que odeiam Israel. Mas não se espantem, tem que ser assim. Ezequiel 38 fala sobre Gog e Magog. O que é Gog e Magog? É uma forma antiga, eu tenho um vídeo no meu canal com um estudo bíblico exegético sobre Gog e Magog. Você pode assistir lá. Vai lá, Davidson Bignon, coloca lá Gog e Magog, você vai ver o estudo lá. De mais de 1 hora que eu explico sobre isso. Vai ser uma conflagração mundial, isso vai acontecer no futuro ainda, de praticamente todas as nações da terra, as nações pagãs, né, essas que são controladas pelo próprio diabo, vão se unir. E todos unidos contra Israel, um único povo, uma única nação, como já foi prefigurado na Guerra dos 6 Dias, em outras, no nazismo inclusive, e outras partes da história também. O antissemitismo, infelizmente, ainda é uma realidade, e nós, como cristãos, amamos também o povo judeu, o povo de Deus, precisamos fazer a nossa parte para ajudá-los a combater essa onda antissemita que, pelo que tudo indica, ainda vai aumentar no mundo. Tá bom? Mais alguma pergunta, comentário? Amém. Aqui, Oi, diga aí, querido, fala aí. Esse Amã, descendente do rei Agag, ou provavelmente do povo dele, isso é... Agagita. Agagita. Essa situação de eles também foram levados, porque eles eram cercanos a Israel, eram muito próximos, era um povo que convivia. Eles têm a mesma origem semita, dizem uns, outros dizem que não, mas foram levados também embora para a Babilônia, juntamente com os judeus, no primeiro momento? Então, aqueles que estavam lá, a maioria deles quis ficar, não quis ir para Israel. Não, eu digo, foram levados para a Babilônia depois que foram, essa família do Amã. Essa geração foi levada para lá seguinte, antes? Tá. Uma parte dessa geração, que ainda estava vivo, claro, e a geração seguinte. Sim. Entendeu? Esse Amã, então, é descendente de povos que também foram transladados. Que permaneceram lá no cativeiro, porque já estavam lá vivendo, acostumados ali, já tinham uma vida construída ali, não quiseram voltar para o lugar que era só pedra, não é? Ali eles deram mais ênfase ao seu conforto pessoal do que a luta para realmente fazer o propósito de Deus, que era reconstruir a cidade, reconstruir a nação, entendeu? Eles quiseram dar vazão ao seu comodismo, que é uma lição tremenda para a gente hoje. Tanto faz ser judeu como não ser. Quantas vezes a gente deixa a nossa família, a nossa casa, entrar em barrancos, cair em barrancos, porque a gente está acomodado com alguma coisa, não é? E a gente está fazendo ouvido de mercador para certas realidades, e a gente acaba tendo que pagar um preço altíssimo lá na frente, porque a gente não vigiou enquanto podia fazer alguma coisa. Vai chegar uma hora, se Esther não tivesse agido, se Deus não tivesse agido também para proteger Esther, e entenda, Esther agiu ali, e quando o decreto que Mordecai redigiu lá para dar uma solução para o decreto anterior do rei, que também não podia ser revogado, que era o costume da época. Então, qual era esse decreto que Mordecai escreveu? Ok, não dá para revogar. Então, quem quiser, nesse tempo que foi determinado antes, vai atacar Israel? Pode atacar. Só que o novo decreto, que não revogou o outro, porque não podia, mas deixou que Israel tivesse ampla possibilidade de autodefesa. Me perdoe aqueles que pensam diferente, mas o texto bíblico diz, quando Israel se protegeu, não foi dando livro, não foi dando rosa e nem contando poesia. De maneira... Foi com armas. E aqueles que se levantaram para afrontar Israel, todos eles foram mortos. Todos. E Deus mandou que celebrasse a festa nessa situação envolvendo armas. Em lugar algum da Bíblia, ela é desarmamentista.
inclusive no Novo Testamento. Tá? Ali cabe um estudo específico sobre isso, mas só para vocês entenderem como às vezes nós, por não conhecermos a cultura e os textos bíblicos antigos, a gente acaba fazendo uma ideia preconcebida do que de fato a Bíblia ensina. Em lugar algum da Bíblia, você vai ver Deus falando que em qualquer circunstância a gente tem que ser desarmamentista. A Bíblia não fala isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para ler um livro, há tempo para declarar uma poesia, há tempo para você festejar e se congratular, mas quando a guerra chega, meu chapa, o tempo é de se defender. E você vai fazer isso com armas. Entendeu? Muito bem. Mais alguma pergunta? Espero que não seja sobre armas, porque eu já terminei esse assunto. A gente não vai conseguir sair, eu vou voltar para casa hoje para almoçar. Mas diga aí, calma, Roque, calma. Não precisa cair, não. Vai devagarinho. Faça a pergunta aí. Há alguns acréscimos a esse livro nos livros da Igreja Católica? Eu tinha lido alguma coisa. Tem, né? Tem uns trechinhos pequenos que foram acrescentados na Igreja Católica. Isso aí. Mas não é reconhecido. Mas foram poucos. Ah, sim. Foi nada que comprometesse a história real, não. Tá? Bom. Beleza. Vamos encerrar então. Vamos fazer oração para acalmar os ânimos aí, porque eu fiz com que alguns aqui talvez arrancassem os cabelos de desespero. Né? Eu nunca pensei, né, que a Bíblia... Pois é, você vai... Estude a Bíblia que você vai entender e vai deixar de lado alguns preconceitos que você tinha e que a galera aí da lacração adora usar porque também desconhece a Bíblia. Né? Vamos ficar em pé, fazer a oração final. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a Tua Palavra. Que possamos, ó Pai, de verdade, conhecer o que a Tua Palavra ensina. E que todos os ensinamentos de Esther, a história dela, o modo como o Senhor agiu para proteger e preservar o seu povo, o Senhor agindo com o milagre e o seu povo correspondendo a esse milagre, fazendo a sua parte para a proteção do seu povo ao longo da história e possibilitar que estejamos hoje recebendo a Cristo como Senhor e Salvador também, devido a esse modo miraculoso que o Senhor usou para preservar a nação, para preservar o povo. Continua falando conosco, nos dá a Tua bênção, nos dá a Tua graça. É como pedimos a Ti em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.